falar um pouquinho de onde surgiu a ideia de falar desse tema, né? O Tony sabe que às vezes eu gosto de falar umas coisinhas um pouco diferentes, né? E esse tema surgiu porque sempre que aparece na mídia, na televisão, no cinema, algum tema um pouco mais espiritualizante, vamos dizer assim, né? Acaba suscitando a curiosidade das pessoas a respeito desse lado um pouco mais espiritual, né? Saindo um pouco da rotina da vida material. E mais especialmente, ultimamente que a gente viu, o próprio Netflix lançou agora uma série que é intitulada Vida Após a Morte, né? E a partir desse Vida Após a Morte, começa a curiosidade das pessoas, né? Apesar da morte ser um fato do qual ninguém vai fugir, né? Começa a surgir novamente a curiosidade das pessoas a respeito desse tema. E nesse documentário da Netflix, não é exatamente somente sobre experiência de quase morte, ele fala de mediunidade, fala de percepções de pessoas que estão próximas à morte realmente, né, e acabam morrendo, mas já começam a ter um contato com pessoas que já estão do lado de lá da vida. Mas no primeiro capítulo, né, no primeiro episódio dessa série do Netflix, ele é bastante específico, né, e fala dessa tal experiência de quase morte. Né? E é bom a gente ressaltar que esse é o quase, né? Porque nessa história do quase, as pessoas voltaram a dizer a sua experiência, voltaram para dizer quais foram as suas percepções. Então a gente vai fazer aqui algumas comparações com o que é a visão da ciência, algumas coisas que são comparações da visão espírita e algumas diferenciações de fenômenos que não são exatamente a experiência de quase morte. Por exemplo, é muito comum quando as pessoas começam a falar dessa temática, falam, por exemplo, em letargia. Né? O que é a letargia? A letargia é uma perda temporária ou completa, né, da sensibilidade do movimento de algum membro por uma causa essencialmente fisiológica, ok? Dificilmente, às vezes, a gente consegue identificar exatamente a origem daquilo ali, mas muitas das vezes leva o indivíduo a um estado mórbido. E aí faz com que as suas funções vitais estejam tão atenuadas, mas tão atenuadas, que chega a parecer que aquela pessoa está efetivamente morta. E aí você tem a aparência efetiva de morte, né? E quando isso acontece, as pessoas ficam até receosas. Será que morreu ou não morreu, né? Esse é o motivo pelo qual existe, por exemplo, hoje os velórios, né? Não é só apenas uma cerimônia cultural, mas é uma cerimônia que surgiu muito desse tipo de situação, ou seja, ter certeza que a pessoa morreu para saber se pode enterrar o corpo ou não pode, né? O meu bisavô, ele contava uma história interessante, né? Que um grande amigo dele faleceu e ele foi convidado, né, para o velório, para o sepultamento daquela pessoa, e por ser uma pessoa muito próxima ao suposto morto, né, suposto defunto, ele foi encarregado de segurar uma das alças do caixão. E quando já estava quase para descer o caixão, eis que o suposto morto bate por dentro do caixão, né? Metade das pessoas do velório saíram correndo, assustadas, por invés de ter a alegria de saber que aquela pessoa não morreu, porque o morto voltou para o mundo do morto. E é claro que soltaram, né, ali as presilhas e a pessoa estava viva, ou seja, mesmo após a cerimônia do velório, deve ter sido uma cerimônia bastante rápida, né, fez com que ele voltasse daquele processo letárgico e aí pudesse efetivamente estar vivo, vamos dizer assim. Existem diversos relatos de pessoas que depois de mortos foram fazer a exumação do cadáver e o cadáver estava numa outra posição, sinal de que elas acabaram passando por esse tipo de experiência. Mas isso quer dizer o seguinte, é possível acontecer? É normal? É corriqueiro? Não. Isso é EQM? Também não. Vamos caracterizar EQM um pouco mais à frente. E algumas pessoas também elas confundem a letargia com a catalepsia. A catalepsia patológica ocorre em determinadas doenças nervosas, às vezes por questões de debilidade emocional, às vezes até por questão de intoxicação. Mas existe uma diferença muito clara entre a letargia e a catalepsia, né? Eu sei que algumas pessoas confundem uma coisa e outra, é que no fenômeno da letargia você tem esse amolecimento, né, da pessoa e faz com que ela tenha efetivamente a aparência de um morto recente, né? Quando na catalepsia você tem um enrijecimento de membros. Tá bom, mas onde é que fica a diferença disso para a experiência de quase morte?
tanto na letargia quanto na catalepsia, você tem algum problema de ordem fisiológica, você se vê diante desses fenômenos de incapacidade motora do seu corpo, e aí, mas você está totalmente consciente daquilo que está acontecendo, você se sente ainda ligado ao seu corpo, ou seja, você está simplesmente na incapacidade de manifestação da sua vontade através do seu corpo. É diferente daquilo que nós tiraríamos, vamos falar sobre a EQM, na experiência de quase morte. Mas para que a gente possa traduzir e entender isso um pouco mais do ponto de vista espírita, né, como o público aqui tende a ser mais heterogêneo, é importante que a gente caracterize um pouco aquilo que nós chamamos do ser encarnado. Né? O que seria o ser encarnado do ponto de vista da doutrina espírita? Né? É claro que toda religião que busca, entende a vida após a morte, de alguma forma entende que nós usamos um corpo, num dado momento, através desse fenômeno que chamamos morte, algo que habita esse corpo sai dele, podemos chamar de espírito, outros vão chamar de soma, outros vão chamar de alma, outros vão dizer que o espírito é a alma encarnada, mas a gente não deve se perder na semântica. Né? O que a gente está imaginando? Existe algo que é um corpo, que na verdade é um instrumento da minha vontade, e qualquer crença um pouco mais espiritualizante acredita que um dia nós largamos este corpo e nós vamos para algum lugar. Pode ser algum lugar melhor, pior, seja lá o que for. Cada um tem a sua concepção, mas que no fundo quer dizer o seguinte: eu não sou um corpo. Eu utilizo um corpo enquanto instrumento da minha vontade ao longo da minha trajetória terrena. Isso é pacífico em qualquer crença espiritualizante. Porém, a doutrina espírita ela traz um terceiro elemento, que é primordial ao entendimento dessa mecânica espírito-corpo. É um elemento que nós chamamos de perispírito, um elemento intermediário entre o corpo e o espírito. É aquilo que efetivamente vai caracterizar a minha individualidade no momento em que eu, de forma definitiva, deixo o meu corpo. Então, do ponto de vista espírita, quando dissemos, eu vi alguém que já estava morto, nós estamos ali vendo algo que representa a personificação daquele espírito, que tem a forma que aquele espírito se apresenta, que na verdade é aquilo que nós chamamos de perispírito. Então, no momento em que nós nos encontramos encarnados, nós temos essa tríade intrinsecamente ligada, corpo, espírito e perispírito, que por ocasião do desencarne, eu acabo largando aquele corpo físico e vou seguir, eu, espírito, mas ainda com este veículo intermediário que passa a ser o veículo de manifestação da vontade do espírito, porém, fora do corpo físico. Esse é um conceito importante que a gente tenha, por isso é preciso trazê-lo aqui logo no início, para que a gente possa contextualizar a percepção do próprio espírito e como esses fenômenos acontecem, ou seja, até que ponto é a morte efetiva e o cara vai e não volta, ou até que ponto é essa experiência em que o cara pode sair um pouquinho e depois voltar. Antes da gente entrar na EQM, é importante a gente perceber que isso é um fenômeno natural, a EQM, e nós fazemos um outro fenômeno razoavelmente natural também, que é o próprio sono. Durante o momento do sono, nós temos a capacidade de nos afastarmos um pouco, afrouxarmos os laços com o corpo físico e nos deslocarmos em relação ao corpo. Quer dizer que nós ainda estamos ligados a esse corpo físico, ou seja, esse elemento intermediário, esse perispírito ainda encontra alguns elos de ligação, que nós não vamos entrar no detalhe porque hoje não é um estudo sobre perispírito, mas esse elemento intermediário ele continua ligado ao corpo de alguma forma. O que nós temos é um afrouxar de laços. Então, toda vez que nós dormimos, nós estamos diante de uma possibilidade de um ensaio, de um desdobramento. Você está dizendo que todo sono, então todo sonho que eu tenho é um desdobramento? Não necessariamente.
Não necessariamente. Aquilo pode ser, eu posso estar ainda ligado muito ao meu corpo físico e aí ter impressões mesmo do meu subconsciente que ainda estão comigo ali, ou eu posso ter um afrouxamento maior desses laços e aí sim, eu vou ter um certo afastamento desse corpo e que, de certa forma, eu passo a estar menos limitado aos meus 5 sentidos, famosos 5 sentidos do corpo físico. Então, o que a gente pode perceber é que, na medida em que o espírito consegue, de alguma forma, se afastar um pouco deste corpo, ele não está mais limitado aos sentidos desse corpo. Nós vamos buscar essa conclusão até do ponto de vista médico, fisiológico, patológico, quando a gente entender um pouco a EQM um pouco mais à frente. Mas aí o que a gente pode ter quando a gente se desdobra, vamos chamar assim? Nós podemos ter contatos com o outro lado, nós podemos ter um certo caminhar, por exemplo, estou dormindo na minha cama e eu posso andar pela minha casa desdobrado e ver o que está acontecendo na casa, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu ainda não estou efetivamente morto, eu não estou ainda efetivamente desencarnado. O que facilita ou não essa possibilidade de realizar esse movimento de sair do corpo? Uma série de fatores, alguns deles até mesmo fisiológicos, por exemplo. Se você teve uma refeição muito pesada um pouco antes de dormir, se você teve muito estressado, você faz com que o seu corpo tenha que organicamente trabalhar muito, por algum motivo, faz com que haja essa dificuldade de você se afastar. Mas você pode ter no outro dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, menos despreocupado, passar por essa experiência, né? E é curioso também que algumas pessoas relatam, eu já passei por isso também, né? Quando você tem aquela sensação de acordar de um sonho, parece que você foi jogado dentro do corpo, né? Parece que você despencou e ali acorda às vezes até meio trêmulo, né? Às vezes até com cãibra, eu já fiquei com cãibra na perna e tudo assim, acordando no meio da madrugada. Na verdade, o que eu estou fazendo é voltando, apertando novamente esses laços em relação ao meu corpo físico. Beleza, dito isso, a gente pode dizer o seguinte, isso também não é EQM, porque eu não estou diante de um fenômeno de quase morte. Eu não estou na iminência da morte e não estou tendo percepções claras e conscientes, 100% conscientes daquilo que está me acontecendo. E também no fenômeno do sono, muitas das vezes quando nós voltamos, nós esquecemos também esse sono. Esse sonho, melhor dizendo, desculpe. Esse sonho. E às vezes pode passar uma semana depois, um mês depois, eu lembro que naquela noite eu passei por aquela experiência. Então é uma experiência onde o seu nível de consciência acaba variando muito em relação à experiência. E a gente não espera morrer quando dormir, né? Então pode ser até que um dia a gente desencarne dormindo, mas de maneira geral, a gente imagina que você vai passar por isso várias vezes, quase todas as noites, e você mesmo já interpreta isso como um fenômeno natural. Por mais que você não tenha, às vezes, uma explicação espírita desse fenômeno, você passa por ele sem susto, né? Porque você faz isso quase que toda a noite. Beleza, então a gente falou um pouquinho aqui que letargia, catalepsia não é uma experiência de quase morte, e nós falamos também que a EQM não é também um fenômeno exatamente como o nosso sono, como o nosso sonho. É claro que algumas pessoas também, no seu desdobramento do sonho, ou do sono, melhor dizendo, conseguem perceber o próprio corpo. Isso também é comum, né, acontecer. Mas é uma coisa que não acontece por conta de um evento essencialmente traumático. Na grande maioria das vezes, quando nós formos falar de EQM, a gente vai estar falando de alguma coisa essencialmente traumática por algum motivo. Ou seja, é uma situação onde eu não estava relaxado, esperando o soninho chegar, e de repente acontece algo de maneira abrupta. Essa maneira abrupta pode acontecer por causa de um acidente, né? Se vocês forem se interessarem lá pela cena pelo documentário do Netflix, ele fala, por exemplo, de uma situação de afogamento, né? Existem diversos relatos, por exemplo, de acidente. O Lars Grael, né, que foi um caso bastante conhecido, né, aquele velejador que perdeu parte da perna, ele passou por uma experiência de EQM também. Existem diversos relatos que a gente pode buscar na internet que vão te traduzir algumas similaridades e algumas diferenças, mas é um fenômeno que, na essência, ele acaba sendo bastante parecido.
Aí a gente se pergunta, tá bom, é comum esse negócio de EQM? EQM não é sonho, beleza, já entendi, sonho tem toda hora. É normal esse negócio de EQM acontecer? Eu diria que hoje é muito mais comum existirem experiências de EQM do que no passado, por um motivo muito simples. A medicina evoluiu bastante. Como assim, Alessandro? Estima-se que hoje cerca de 25 milhões de pessoas tenham tido passado por experiências de EQM. Dessas 25 milhões de pessoas, pelo menos 12% delas, em estudos médicos, conseguem traduzir de forma clara e narrar detalhes daquilo que presenciaram naquele momento. E por que então isso é possível? Você falou que a medicina evoluiu. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, tem a ver o seguinte, tem a ver com o sucesso de reanimação das pessoas, principalmente em situações de paradas cardiorrespiratórias. Hoje em dia a gente tem o famoso desfibrilador, né? Quando a gente faz lá os primeiros socorros, o fulano passa por uma situação lá, infartou, o cara chega lá, claro que não é qualquer um, né? Alguém que tem habilidade para usar o desfibrilador, né? Senão você vai dar choque no cara e não vai resolver nada. Mas o cara que conhece a técnica, né? Ele usa técnicas de ressuscitamento, entre aspas, né? Que a pessoa ainda não está tecnicamente morta, e consegue fazer com que essas pessoas possam recobrar a sua consciência com uma taxa de sucesso muito maior do que acontecia no passado. Então, naturalmente, a gente começa a ter diversos relatos sobre essa tal experiência de quase morte. Beleza, mas onde é que é o limite disso? Qual é o limite disso acontecer entre o cara morrer efetivamente e o cara desdobrar e ter alguma consciência? De uma maneira geral, de uma maneira mais clássica, vamos dizer assim, a medicina dizia o seguinte: quando você tem essa parada da atividade cardiorrespiratória, você está chegando naquele ponto em que o indivíduo é considerado clinicamente morto. Ou seja, é quando você está naqueles aparelhinhos que fica daqui a pouco faz tu. Ou seja, quando você tem a interrupção de atividade cardiorrespiratória, e isso já é medido pela medicina, de 7 a 10 segundos você perde a consciência. Ou seja, como funciona esse processo dentro do nosso organismo, né? Nós temos impulsos nervosos, impulsos elétricos, para dizer mais claramente, eletroquímicos, que acontecem dentro do nosso corpo, que fazem com que essa bombinha, que nós chamamos de coração, possa trabalhar. Ou seja, é preciso que haja impulsos elétricos para que essa bomba funcione. Essa bomba faz circular o sangue e tudo mais, o coração e o cérebro e todo o restante do corpo fica irrigado e a máquina funciona. Quando essa máquina deixa de funcionar, eu deixo de levar sangue até o cérebro, de 7 a 10 segundos no máximo, eu paro de ter o meu nível de consciência. Mas então você está dizendo que é consciência ou é experiência de quase morte? Eu estou de 7 a 10 segundos me desligando do mundo físico por algum momento. Então, qual é a fronteira entre a EQM e a morte efetivamente dita? Ou propriamente dita, melhor dizendo. É a fronteira entre eu ter a chamada morte clínica e ter a morte cerebral. Como é isso, né? Como é que isso acontece, né? Eu tenho, num dado momento, atividade que eu posso medir através de um eletrocardiograma, por exemplo, como nós falamos, ou posso medir também atividade cerebral dentro de um eletroencefalograma. Ou seja, se nós estamos falando que existem pulsos elétricos, porque existem reações eletroquímicas dentro do corpo, existem mecanismos, instrumentos, né? Não só da medicina, mas da engenharia, né? Eu sou engenheiro e não médico, né? Que podem ser capazes de medir este nível de atividade. Então, nós temos o seguinte: nós temos uma situação em que eu tenho uma perda de consciência, eu tenho ainda alguma atividade cerebral que vai baixando, e eu tenho ali naquele meu eletroencefalograma a mesma coisa que no eletrocardiograma. Eu vou fazendo aquele tum, 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 eu tenho aquela linha. Naquele dado momento, eu passo a não ter mais atividade no meu córtex cerebral. O que isso significa, Alessandro? Significa que você não é mais capaz de utilizar os seus 5 sentidos.
toda essa percepção que você tem a respeito do mundo físico, você usa o seu corpo para manifestar essa sua percepção e você não tem mais os 5 sentidos funcionais. O seu córtex cerebral não tem mais atividade, significa que você não tem os seus sentidos. Você está morto? Não ainda. Porque tem algo que nós chamamos ainda do entroncamento encefálico cerebral. A hora que eu encerrar aquilo ali, realmente parou mesmo. Mas eu tenho um momento em que eu não tenho mais atividade, por alguns momentos, ou minutos, né? Pode chegar até 1 hora ou 2, a depender do caso que esteja acontecendo, em que eu não tenho mais atividade cardíaca e não tenho mais atividade cerebral. O mínimo do mínimo, né? Eu não penso com o corpo, eu não vejo com o corpo, eu não escuto com o corpo, o meu corpo não está funcional. Eu não domino o meu corpo naquele momento. Aí você vai dizer, ele morreu? Não, tanto não morreu que ele volta, né? Volta para contar o que aconteceu. Então, isso é um ponto muito importante, porque isso é um fato reconhecido pela medicina, ou seja, não existe atividade cerebral, eu não uso os meus 5 sentidos. Então, eu era incapaz de ver e de escutar, só para começar a brincadeira. Só que essas pessoas, quando voltam, contam histórias incríveis. Primeiro fato, né? Elas não estavam mortas. Segundo, elas têm uma percepção fora do corpo que faz com que você passe a perceber e ter que reconhecer, a medicina querendo ou não, que você é mais do que um corpo. Se você está tendo impressões ao longo daquela experiência e o seu corpo não está funcional, não está sendo capaz de traduzir aquilo que você está percebendo isso de uma outra forma. Você está percebendo isso fora do seu corpo. E outra coisa bastante interessante é que toda essa visão de espaço-tempo se perde nessa experiência. Tem gente que relata segundos, minutos, do ponto de vista físico, né, ali cronometrando, né, o pessoal tentando reanimar o cara para ele voltar, aquilo pode durar segundos, pode durar minutos, só que a experiência que é trazida por quem esteve, teoricamente, do lado de lá, né, como nós genericamente chamamos, se traduz num espaço-tempo totalmente diferente. Ele vai dizer que ele pode dizer que foi a determinados lugares, que ele encontrou pessoas, que ele encontrou alguém que já morreu, ou ele diz que viu a luz, ou ele diz que viu um túnel, ou ele simplesmente estava num lugar que era um jardim florido. O fato é, ele consegue trazer uma riqueza de detalhes que não seriam capazes de serem assimiladas, percebidas, às vezes, no espaço-tempo em que aconteceu no mundo físico a sua experiência de EQM. Olha que outro dado interessante. A gente começa a perceber que o espaço-tempo no plano espiritual, ou chamar assim, no plano extrafísico, se assim quisermos falar de maneira um pouco mais técnica, é diferente do nosso tempo aqui no plano físico. Outro ponto interessante, ou seja, outra coisa que a EQM ajuda a gente a perceber em relação ao nosso entendimento enquanto ser espiritual. Aí alguém vai dizer assim, não, Alessandro, mas isso aí o cara sonhou, o cara estava sonhando ali, né? E é curioso que às vezes ele pode ter contatos com pessoas que até não conhecia, né? Na sua vida encarnada, né? E é muito comum, às vezes, crianças, né, quando passa, existem muitos relatos, pesquisas médicas e relatos com crianças, que a criança fala que viu alguém que ele não conhecia, e depois ele vai dizer, quando volta dessa experiência, que às vezes era um avô, às vezes era uma avó, às vezes alguém que desencarnou antes mesmo dele ali estar encarnado. E ele tem aquele contato, ele diz, não, eu vi essa pessoa era assim, me falou isso e tudo mais. E aí você fica assim, caramba, realmente essa experiência aconteceu. É claro que você vai dizer assim, se isso acontecer com você, Alessandro, você é espírita. Então o espírita, naturalmente, ele tem essa facilidade de viajar no seu inconsciente e ter esse tipo de percepção. Isso, para mim, continua sendo físico. Pois bem, existem outras formas de a gente perceber isso. Por exemplo, existem pessoas que, em grande parte dos relatos também, nesse processo de desdobramento, principalmente às vezes em situações de centros cirúrgicos, elas se veem como se estivessem ao teto.
É claro que algumas se sentem à esquerda, outras à direita e tudo mais, mas de uma maneira bastante frequente, as pessoas relatam que elas se veem fora do corpo, percebem o seu corpo e tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Elas são capazes de narrar diálogos que aconteciam entre os médicos. Elas são capazes de relatar os instrumentos cirúrgicos utilizados ao longo do seu processo ali para operar aquela pessoa, para tentar fazer a volta daquela pessoa. Ela consegue narrar todo o evento que aconteceu no mundo físico. Ela não está tendo ainda uma percepção do mundo espiritual, mas ela está tendo uma percepção fora do corpo físico. E ela traduz aquilo tudo. E como ela poderia narrar com riqueza de detalhes o que acontecia naquele centro cirúrgico se o seu córtex cerebral não estava funcional? Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, isso é simplesmente impossível. Então, naturalmente, você acaba sendo forçado a acreditar que existe alguma coisa além daquilo. Você pode não querer acreditar, mas é um fato. Se a pessoa é capaz de narrar algo numa situação que ela era incapaz de perceber o que estava acontecendo ao seu redor, isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Então perceba que a riqueza dessa experiência acaba traduzindo também comprovações da vida após a morte. É claro que quem passa por essas experiências tem relatos o mais diversos possíveis. É muito comum, naquele momento que nós dissemos da caminhada da chamada morte clínica, da parada cardiorrespiratória, a pessoa ter alguma sensação de agonia, alguma sensação de afogamento, né? Na verdade é uma falta de ar, porque você não está com aquela bombinha funcionando, né? Ela está perdendo a sua eficiência. E cerca de alguns segundos depois, onde a gente diz que teoricamente perdeu a consciência, a sensação da pessoa é totalmente desconectada disso. Ela não tem agonia, ela não tem medo, ela não tem desespero e ela não tem dor. Outra coisa interessante, a dor é do corpo. A dor não é do espírito. A dor não é do espírito nem do tal do perispírito. A dor, ela se manifesta através do seu corpo físico. Outra informação interessante, que aquilo que nós deixamos no corpo físico, fica no corpo físico. Ah, mas tem gente que narrou que quando desencarnou, eu vi no livro psicografado, que o cara teve uma agonia. Todas as agonias que acontecem, ou possam acontecer depois fora do corpo físico, são essencialmente morais e espirituais. Não há mais dor física, porque não há mais corpo físico capaz de traduzir através do seu cérebro, na conexão com o perispírito, e levar essa impressão ao espírito. Não existe dor física no mundo espiritual. Outra coisa que nós conseguimos tirar desse tipo de experiência. Ah, esse tipo de experiência é sempre assim, o cara vê a luz, o cara vê um túnel. Tem gente que percebeu coisas que não achou muito legal do lado de lá, não. Também tem. Porque você está expandindo o seu nível de consciência de acordo com a sua verdadeira percepção do eu. Com a sua verdadeira afinidade e sintonia em enxergar o que acontece do lado de lá. Então é possível que isso possa ser às vezes um pouco constrangedor ou um pouco agonizante, mas também é algo absolutamente natural. É claro que quando a pessoa fala que eu vi a luz, que era um prazer inenarrável, aí você pode dizer assim, não, mas isso aqui, isso pode levar talvez alguém a querer experimentar isso através do suicídio. Vai falar, minha vida está ruim, então estão dizendo que esse negócio é bom, eu quero ir para o lado de lá. Só que acontece que as pessoas que tentaram suicídio e depois tiveram a experiência de quase morte e de terem conseguido serem trazidas de volta, são exatamente a grande maioria das pessoas que narram situações ruins. Ou seja, não é uma boa. O suicídio não é uma boa. Forçar o esgotamento físico de maneira não natural não é uma boa. Aí você vai dizer assim, mas e aí? E depois os outros? Como é que é com os outros? Cada um tem a sua experiência singular. Não dá para dizer que existe
um modus operandi onde acontece sempre essa receita de bolo. Nossa vida não é uma receita de bolo. Nenhum ser humano é uma receita de bolo. Nossa vida é singular. Não existe um ser humano igual ao outro. E a minha percepção também não será igual a outra. E mesmo essas pessoas que trazem essa experiência e narram essa experiência para aqueles que aqui estão, elas às vezes dizem assim, eu consigo perceber nitidamente, eu senti nitidamente, eu vi cores que eu não era capaz de ver com os olhos, eu tive umas sensações que eu não era capaz de sentir com o meu corpo físico. E é curioso que ela, por mais que ela sinta aquilo presente e vivo, às vezes ela tem uma dificuldade ou outra de expressar aquilo que ela sentiu ou percebeu do lado de lá. Por quê? Porque ela não percebeu com o corpo físico. Ela percebeu em espírito, através da manifestação do seu perispírito, interação com o meio, um pouco mais etéreo, e que quando ela traz isso, é difícil ela dizer que viu, que ela sentiu, que ela enxergou, o cheiro, o tato, é muito embotado. E é curioso que a gente, quando percebe isso na própria doutrina espírita, quando Kardec perguntava aos espíritos sobre como era a vida no plano espiritual, como eram as percepções dos espíritos, e o Kardec era muito didático também, né? Ele era professor, ele perguntava assim, podemos dizer que a vida espiritual é assim, assim, assado? O espírito vai se sentir desse jeito ou de outro? Aí os espíritos diziam para o Kardec, dentro da sua pobreza de linguagem, pode dizer que é isso aí, tá? Mas não é bem isso não, é algo além disso. É algo que a gente não vai conseguir trazer esse entendimento, de novo, embotado nos nossos sentidos do corpo físico. Então, olha quanta coisa a gente já percebeu. A gente já percebeu que não há dor depois da morte. A gente percebeu a vida após a morte. A gente percebeu a capacidade de se comunicar com aqueles que já partiram. A gente consegue perceber sensações que vão além do nosso corpo físico. A gente consegue perceber uma visão mais ampliada daquilo que acontece, mesmo não estando fisicamente ligado àquele corpo. Então, essa experiência serve bastante para que a gente traga, mesmo do ponto de vista mais cético, mais científico, mais médico, perceber que não há como negar que existe alguma coisa além do corpo. Eu não sou simplesmente aquele corpo que manipula a vida material e quando aquele corpo para, eu parei. Não, eu não parei. Eu não parei porque eu não sou o corpo, eu sou um ser que utiliza este corpo para que eu possa manifestar esta minha vontade. Aí você fala assim, não, mas tá bom, mas aí o cara voltou, né? O cara voltou e quando volta? E por que eu não digo que esse cara morreu? O cara tinha que ir, o cara tinha que ficar. Naquele momento em que a pessoa passa por aquela experiência, ela não está efetivamente desencarnada, como nós espíritas costumamos dizer. Ela tem sim um afrouxamento dos laços, como acontece no sono, no sonho. Qual a diferença da EQM em relação ao sono, ao sonho, né? Primeiro que a experiência ela é muito mais nítida, porque o seu estado de vigília enquanto espírito está muito mais atento que, por exemplo, na ocasião do sono, do sonho. Você está menos preso às sensações, né? É curioso que tem aquelas pessoas que têm a dificuldade do sono, a apneia do sono, aí vai fazer aqueles exames, bota um monte de eletrodo na cabeça, né? E o pessoal fica medindo, né? Fica medindo toda a atividade, né? Cerebral que acontece no momento do sono mais leve, do sono mais fundo, e quando você está na questão efetiva lá da EQM, nem aquelas linhazinhas aparecem. Ou seja, você está muito disso. mais... E eu tenho isso, tá, Alessandro? Oi? Eu tenho essa dificuldade aí do sono. Meu sono raramente é um sono daqueles das pessoas normais, que deita e apaga e acorda descansado no dia seguinte. Meu sono é mais um tormento do que um sono, normalmente. Não, mas é importante a gente perceber também que o fato das vezes da gente não lembrar não quer dizer que a gente não tenha vivido uma determinada experiência fora do corpo. Quando a gente viver uma experiência fora do corpo, não precisa ser ir lá no plano espiritual e voltar, não. Só descolar do corpo e você não ter essa lembrança. Simplesmente não ter essa lembrança. Mas é possível, mas como eu falei também, existe uma série de condições
físicas, né, que façam com que você tenha, por exemplo, dificuldade para dormir, né? Se você tem dificuldade para dormir, é bem possível que você, de maneira análoga, tenha alguma dificuldade também em passar por esse fenômeno de desdobramento, vamos dizer assim, né? E é curioso que a gente começa a perceber outras coisas também, né? Por exemplo, a vida, ela precede o organismo físico. Então, não apenas existe vida após a morte, como acaba existindo vida antes da morte. Olha outra conclusão interessante. Se eu consigo ter uma morte clínica e consigo ainda me manifestar de alguma forma e consigo até voltar para esse corpo, é sinal de que eu não preciso desse corpo para viver. Olha que coisa interessante. Eu preciso desse corpo, sim, para me manifestar no mundo material, enquanto encarnado, durante esse tempo de vida, mas eu não preciso dele, efetivamente, para permanecer vivo. Logo, um pouco mais filosoficamente, eu começo a pensar o seguinte: é sinal de que talvez eu tivesse vivo antes mesmo dele. Olha que coisa interessante também. E aí, traduzindo para aqueles que efetivamente chegam ao momento da morte efetiva, né? Como é que o cara, depois que morreu mesmo? O que acontece? Acontece que aqueles elementos que nós falamos no início, espírito e perispírito, não estão mais presentes. E o que sobra naquele corpo quando sai espírito e perispírito? Você tem ali, no primeiro momento, alguma vitalidade, alguma energia que mantém, por exemplo, o corpo quente por algum momento. Essa energia se dissipa, o corpo vai se enrijecendo, vai ficando mais frio, aquela vitalidade se esvai e o corpo se decompõe. Por que o corpo se decompõe? Porque o elemento que fazia todo esse conjunto de órgãos, tecidos, tudo isso está unido, tudo isso traduzido numa unidade que nós chamamos de indivíduo, corpo humano, não se faz mais presente. E quando esse elemento de união não se faz mais presente, ele naturalmente se dissocia. Então, o que a gente tira disso também? Tira que eu precisava, desde o começo, ter o espírito e o perispírito para formar um corpo. Olha que interessante. O meu corpo é um molde que vai se formando desde o momento da concepção, né? A gente já conhece isso, a gestação e tudo mais. O meu perispírito vai se adequando a esse corpo, ou melhor, este corpo também vai se adequando a esse perispírito, de maneira em que eu tenha uma formação, um desenvolvimento fenóptico, vamos chamar assim, ou seja, eu tenho uma aparência, no caso aqui, de um ser humano adulto. Então, no primeiro momento em que eu desencarno, ou mesmo que eu não desencarne, mesmo que eu tenha a minha EQM, eu vou ter a minha aparência associada a esse corpo, porque eu estava intrinsecamente ligado ao corpo físico, espírito e perispírito. Então, é natural que ao meu desencarne eu tenha a aparência, no primeiro momento, do corpo físico. E aí a gente fala assim, eu quero mudar a minha aparência. O cara faz uma plástica, troca o nariz de lugar, mexe um pouquinho na orelha. Eu tenho que trabalhar o meu corpo físico. Então, só que do lado de lá, eu vou trabalhar o meu perispírito. E é curioso também que nas experiências de quase morte, mesmo essas crianças que veem às vezes uma avó que às vezes ele nem conheceu, ele fala quando volta, eu vi essa pessoa da foto. Mas essa pessoa da foto parecia mais nova. Por quê? Porque eu não tenho mais aquele corpo velho, doente e que ficou. Eu posso adequar o meu perispírito, eu posso adequar a minha aparência espiritual a uma outra forma. É claro, como eu estava mais acostumado com essa forma que eu hoje estou chamando de Alessandro aqui, é natural que eu queira parecer alguma coisa com o Alessandro. Quem sabe eu consiga pelo menos ter um pouco mais de cabelo, né? Aparentar mais ser um pouco menos careca, né? Mas é um desafio, né? Mas a gente percebe que o perispírito também não precisa estar preso à aparência do corpo após desencarnado. Outra informação interessante que você tira da própria EQM.
Ou seja, essas narrativas traduzem experiências de gente que está lá, está numa nova condição, está numa condição que não estava mais associada às mazelas do corpo físico. Olha que riqueza de detalhe do ponto de vista espiritual a gente consegue tirar desse tipo de narrativa. E como eu falei, é uma narrativa cada vez mais comum na medida em que a própria medicina consegue trazer essas pessoas antes que elas partam de vez. E isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Claro que a gente tem mais recursos, né, do que a gente tinha no passado. Alguém vai dizer assim, mas Lázaro, lá atrás, está lá nas passagens bíblicas. Não, Lázaro teve um fenômeno essencialmente cataléptico. E é interessante que, mesmo diante daquela parada dos sentidos lá no córtex cerebral, você ainda não está totalmente morto, vamos chamar assim, né? Quando você tem a interrupção do entroncamento cerebral, realmente, aí já foi, né? E é curioso que, falando já até sobre doação de órgãos, que você, durante os primeiros momentos, são capazes até de tirar aqueles órgãos, por exemplo, para fazer um processo de doação, ou seja, ainda existe um tempo hábil, né, em que você tem uma vitalidade daquele corpo, onde aquele órgão não perdeu a sua capacidade funcional, de maneira que ele possa ser aproveitado de uma outra forma, né? Ou seja, hoje em dia a medicina tem protocolos muito mais claros, né, para dizer o seguinte, não, ele morreu mesmo, então aqui já foi e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, tudo isso que nós falamos aqui, ainda hoje é um caminho nebuloso para a medicina, né? Porque as pessoas trazem experiências que são comprovadas. Por isso que eu falei, quanto mais cético, melhor. Se for o Alessandro passar para uma EQM, eu vou chegar aqui, vou trazer um monte de narrativa para vocês. Mas o Alessandro é espírita, isso aí está muito consciente dele. Então, o mais interessante é exatamente quando a pessoa é cética. A pessoa não acredita em nada, mas depois que ela vivencia, aquilo é ela vivendo. Não tem como dizer que não. Não tem como dizer que aquilo não existiu. Mesmo que você não acredite nela, cara, para ela aquilo ali foi vida pura. Vida pura fora do corpo. Então, algumas conclusões que a gente acaba tirando, né, dessas experiências, né, que a gente já falou pra caramba aqui, né? Somos mais que um corpo. Ou seja, o corpo é um instrumento apenas de manifestação enquanto na vida encarnada. Se eu não estiver mais na vida encarnada, o meu veículo de manifestação será outro. Aquilo que dentro da doutrina espírita chamamos de perispírito. Em outras formas de trabalho, de estudo, você pode ouvir como psicossoma, corpo espiritual e por aí vai, mas nós estamos falando essencialmente da mesma coisa. Por isso que eu digo, a gente não pode se perder nas palavras. O mais importante é a gente perceber que essas coisas são fatos inerentes. Outra coisa interessante é que existe uma memória extracerebral. Se o seu corpo não estava funcional, todas essas lembranças do que aconteceu nesse período da EQM, elas não estão registradas no seu corpo. Logo, quem está com essas lembranças é você em essência. Por isso, no dia que você desencarnar, o seu corpo vai ficar e todas as suas experiências irão com você. E aí tem várias narrativas, né? Tem gente que vai dizer que passou um filme para ela e que ela viu a vida dela inteira, coisas que ela tinha esquecido. Nada. Absolutamente nada daquilo que você viveu está esquecido. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Tudo isso acontece dentro de você, está registrado dentro de você. E aí, né, tem aquelas narrativas no plano espiritual, né, em diversos livros, psicografados e tudo mais, em que a pessoa fala, aí trouxeram para mim os registros e tudo aquilo que aconteceu na vida passada, para eu entender de por que eu passei por isso nessa última. Na verdade, aquilo não é um passe de mágica. Aquilo tem que estar registrado em algum lugar. E aquilo está registrado em você. Você, espírito, você com seu perispírito, traz todo o seu histórico, o seu currículo, vamos dizer assim, espiritual contigo. O corpo fica porque você não está mais no mundo físico. Então a gente tem essa questão de que nós não somos um corpo, que a vida precede, a vida espiritual precede a vida física, a memória
essencial está no espírito, não está no corpo. Existe uma dissociação do espaço-tempo entre o plano espiritual e o plano encarnado. Desfeitos os laços, em definitivo, eu estaria efetivamente desencarnado. Se eu passo com a experiência de quase morte e conseguir voltar por alguma forma, por alguma manobra médica, seja lá o que for, eu estava ainda ligado, meu perispírito, ao corpo. Eu estava apenas mais afrouxado, quase indo, né? Quase cortando os lacinhos ali, mas eu ainda estava ligado. Uma vez desligado, não tem volta. A não ser reencarnação, começando todo aquele processo que nós já citamos, onde eu preciso novamente adaptar o meu perispírito ligando célula a célula ao corpo físico. Ou seja, desencarnei, cortei os laços, desencarnei. Tudo isso a gente consegue perceber e vai conseguir ampliar na medida em que a gente também não tenha uma ignorância científica. Diante de fatos, como eu disse, não há argumentos, eu posso escolher, se eu for um médico, se eu for um pesquisador, se eu for um cientista, eu posso dizer o seguinte: não, eu não acredito porque eu não quero acreditar. Não, mas a pessoa narrou que estava aqui no centro cirúrgico, não nem dizer que falou com o morto, né? Ela narrou o centro cirúrgico. Tudo que aconteceu no centro cirúrgico. E você, como médico, sabe que se o córtex cerebral não estava funcionando, ela não tem os 5 sentidos. Então, como é que você explica um negócio desse? Vou aceitar o seguinte: existe alguma coisa aqui que eu não entendo, mas dentro do meu conhecimento como médico, como cientista, como pesquisador, é um fato, e isso aqui até abre a minha curiosidade a buscar uma linha de estudo, uma linha de trabalho, para entender aquilo que vai além do limite da minha ignorância. Porque todos nós somos limitados à nossa ignorância. Estamos aqui para aprender, para conhecer e buscar novos conhecimentos. Então isso passa por isso também. E um último tópico interessante a respeito disso é que praticamente todas as pessoas que passam por esse fenômeno da EQM traduzem isso como uma experiência transformadora. A vida dela não é mais a mesma. Elas veem a vida de uma outra forma, de um outro prisma. Por quê? Porque eu vivi aquilo, eu senti aquilo bem vivo comigo. Não é uma coisa que eu ouvi dizer, não é uma coisa que eu ouvi num livro. E isso é interessante, que isso passa por 3 coisinhas que sempre habitam aqui dentro da gente, que é a fé, o medo e a esperança. Fé. Até que ponto eu tenho fidelidade àquilo que eu acredito? Não é dizer assim: eu confio em Deus, ó, deixa eu morrer de uma forma suave, assim, acordar, trauma. Não, isso não é fé, isso é mais medo do que fé. Fé é quando eu racionalmente consigo fazer uma reflexão a respeito do tema e de maneira convicta eu concluo de que aquilo é possível, que aquilo se manifeste daquela forma, que eu vou passar por aquela experiência e vou tentar passar da melhor forma possível. É claro que tem também essa componente do medo que nós acabamos de citar, o medo da morte. Por quê? Porque a minha fé às vezes não é tão forte, o meu entendimento às vezes não é tão forte. Ou às vezes eu até acredito nisso tudo, mas eu me sinto tão preso na vida material por N motivos, ou por bens materiais, ou pelas pessoas que eu aqui vou deixar, que eu tenho medo de partir e o que vai acontecer depois. E uma outra coisa bastante interessante também, que eu falei, o terceiro aspecto, que é a esperança. A esperança na vida do ser humano, ela serve como um combustível bastante interessante para que a gente se motive ao longo da vida, saia da zona de conforto, mas ao mesmo tempo ela pode se traduzir também, às vezes, numa questão de medo. O que é a esperança? A esperança, né, já dizia o filósofo Spinoza, né? A esperança é uma alegria instável, ele dizia assim, né? Seguida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida. Ou seja, às vezes a nossa esperança vem com o medo. Principalmente quando a gente trata um tema, por exemplo, como a morte. Eu fico assim: eu tenho esperança de que exista a vida após a morte. Eu tenho esperança de que eu vou encontrar alguém lá que vai me receber. Mas se não for? Então a gente precisa acoplar todos esses ingredientes e fazer uma boa mistura. Eu preciso ter fé raciocinada para que eu possa analisar
tudo isso que a gente está falando e ter as minhas convicções. O medo faz parte também, sempre fará, porque nós não temos um conhecimento pleno a respeito da vida espiritual, mesmo já tendo passado pelo fenômeno da morte em diversas encarnações, nós não temos a lembrança muito clara, então já era uma certa ansiedade, e a esperança, de certa forma, também tem o seu valor em nos motivar a passar com resignação por esse fenômeno. Mesmo aquele que passou pela experiência de quase morte, um dia será a experiência da morte. Porque essa é a grande certeza da vida. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. A nossa verdadeira vida é aquela que não perece com o corpo. Nós acabamos de dizer, né? Eu pré-existi ao corpo. E eu vou continuar existindo após o corpo. Sinal de que o corpo é só um veículo de comunicação enquanto eu aqui estiver.